Cigarette Insiders. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio desse nosso grupo de conversas sobre projetos hospitalares. Estou aqui com o Nicolas Nunes e com a Adriana Tonani. Eu sou o Rogério Lima e no primeiro episódio falávamos sobre a fase pré-projeto, a fase de planejamento. No segundo, entramos na fase de projeto, falando da necessidade de integração e colaboração entre as equipes. E agora falaremos da fase de obra e operação. Deixamos um grande spoiler no episódio passado, onde eu perguntava a respeito do fluxo das análises de informação, nomeadamente também os clashes, detections que são possíveis de serem feitos, como isso pode melhorar não só o projeto, mas também a obra. E aí eu passo a palavra para a Adriana, que estava a responder essa pergunta. Adriana, por favor. A gente conversava um pouco, né, Rogério, no último episódio, sobre essa fase de colaboração e a geração das informações que vem da análise da integração das disciplinas. Quando a gente está desenvolvendo um projeto hospitalar de grande complexidade, é importantíssimo que a gente utilize as ferramentas que foram adotadas, as plataformas, né, o CDE, que são formas de organização da informação, de uma maneira bastante efetiva. Então, entender para que se adota esse tipo de auxílio ao processo é importantíssimo, porque senão você adota uma ferramenta e você não utiliza essa ferramenta com o máximo potencial que ela te entrega, né, de informação, de potencialidade de análise. E você só consegue realmente ter um hospital bem projetado e que vai te dar facilidades depois de construção sem interferências a serem refeitas, o que significa um custo, né, de parar a obra porque um tubo trombou com a estrutura ou instalações trombaram com outras instalações e que você tem que interromper e aí resolver em obra aquilo que não foi resolvido em projeto. E também, quando você tem um projeto bem feito e também compatibilizado de uma maneira correta, na operação, você tem uma simplificação de processos. Então, é muito importante que a gente, de novo, né, pegando aí uma fala do Nicolas, que a gente pense antes, né, de uma maneira muito efetiva e muito competente, né, na administração das informações, e que você utilize, né, as potencialidades das ferramentas, tanto de CDE quanto de clash, então, de análise de interferência, para que a gente tenha um fluxo de informação muito fluido. Então, existem duas coisas importantes. Primeiro, entender a complexidade e conseguir fazer as análises, e ver o que tromba com o quê, quais são as disciplinas que, na verdade, são disciplinas prioritárias em relação a outras, então você também ordenar quem muda o quê em termos de projeto, e nisso o papel do gestor, né, o BIM Manager e o BIM Coordinator, né, que são pessoas importantíssimas nos processos, eles estejam alinhados com as equipes e que as equipes entendam a importância de se fazer processos de compatibilização e a importância que existe em que esses processos sejam fluidos e sejam respeitados. Então, quando você solicita uma alteração de projeto, não é para complicar o projeto, na verdade, é para que contribua para que o resultado final funcione, e aí a gente precisa, sim, que as equipes estejam alinhadas nesse entendimento de o que o BIM pode entregar para a gente, em termos de administração do nosso processo e administração do nosso projeto. Se as pessoas não entenderem isso, elas começam a não te atender no prazo ou não entender a importância de se fazer a alteração do projeto solicitada, que aí vem do clash, né? Você pega uma interferência de um ar-condicionado com uma elétrica. Se existe uma facilidade maior de alteração da elétrica, você pede para a elétrica. Se existe uma facilidade maior de alteração naquele ponto do ar-condicionado, você solicita para o projetista do ar-condicionado. E eles têm que estar na mesma página, eles têm que estar entendendo por que a solicitação vem e por que essa alteração faz sentido. Porque todo mundo tem que estar querendo fazer com que isso aconteça da melhor forma possível, que o projeto se desenvolva da melhor forma possível. Então, a comunicação entre as pessoas é importantíssima,
a integração e o entendimento desse processo em BIM tem que ser um entendimento conjunto, e se a gente adiciona, além disso, os processos Lean, né, de gestão, que vão facilitar depois a operação em obra, aí a gente teria um processo realmente muito fluido e muito completo. Essa construção não é simples, né? Porque são muitas pessoas envolvidas, muitas equipes envolvidas, que, na verdade, a cada disciplina existe um grupo, como o Nicolas falou, que é daquela disciplina. Então, são vários grupos de projeto envolvidos num processo só. E nisso eu vejo um grande ganho com a chegada aí da nossa tecnologia em BIM, com os nossos visionários, né, do final do século passado, aí, teimosamente falando que isso era o futuro, né? Eu acho que o futuro chegou, está aqui, e que a gente tem que usar ele, né? Usar essa possibilidade o máximo possível para que os nossos complexos hospitalares tenham um desempenho em termos de obra muito competente. Maravilha. Nicolas? Bom, falando sobre o Clash Detection, né, especificamente, que você falou, ele dá um complemento no projeto, né? Eu acho que a Adriana já, na verdade, pontuou bastante bem essa parte do Clash, né? Toda a parte de desenho, toda a parte de comunicação, ela tem que estar muito bem estabelecida. Já vi projetos, e aí, assim, não é um tá mais certo que o outro, eu já vi projetos onde mais pessoas têm acesso ao Clash Detection, já vi projetos onde menos pessoas têm acesso ao Clash Detection, porque normalmente é uma ou duas pessoas que fazem no Solibre, aí passa por BCF para um terceiro, ou passa pelo próprio Dalux para o terceiro, e aí as pessoas têm, né, ou se é que nem ela falou, vai para elétrica, então tem o canal de elétrica, que eu vou mandar essa informação. Se vai para o ar-condicionado, tem o canal de HVAC, que é para onde vai essa comunicação. Já vi outros projetos que tem um canal mais geral, que são o Clash Detection. Então, todo mundo acaba tendo acesso, e aí você só designa o grupo. Aí é um pouco, acho que, de até estabelecer um processo próprio. Engraçado, antes de fazer esse podcast, eu pesquisei bastante, eu tentei, né, me preparar, e eu fiquei surpreso com a falta de informação a respeito desse tipo de coisa. Eu achei que fosse, até por tanto que a gente fala de BIM, eu achei que fosse ter tantos papers escritos, tantos researches, e não achei quase nada. Eu achei muito pouco até para ver como foi utilizado, para ver de Lean, então nem se fala. Você não tem, porque assim, que eu trabalho na Espanha, sabe? Faz um tempo já que eu não moro no Brasil, então eu queria me adaptar ao mercado brasileiro, né, antes de trazer aqui informação, mas é difícil de conseguir esse conhecimento assim específico do Brasil, né? Então, bom, acho que sobre o Clash Detection a Adriana já pontuou muito bem o tema, então podemos passar para o próximo já. Maravilha. Aproveitando também, Nicolas, queria que tu comentasse a respeito de soluções que a Dalux tem para esta fase de obra. A gente falava do CDE usado na fase de projeto, mas e na obra? Uhum. Eu dou seguimento com esse CDE, eu tenho uma outra ferramenta possível? Como é que é esse arcabouço tecnológico para essa fase? Os dois. Tanto você leva o CDE para a obra, porque, quer queira, quer não, você sempre vai acabar com algum tipo de documento sendo gerado em loco, você vai ter algum tipo de permissão, que nem a Adriana comentou antes, às vezes você tinha o alvará, não, a permissão meio ambiental, vão chegar documentos desse tipo durante o decorrer da obra, que você quer guardar ele no CDE também. Mas para a parte de obra, claro, a gente tem a parte do field, a gente tem a parte de controle de obra, que é até engraçado. Eu estava lembrando, a Adriana estava falando de solução em obra, eu lembrei da época que eu trabalhei na obra industrial justamente, que tinha um modelo 3D, mas não tinha BIM. Era justamente isso, e a gente acabou tendo que, a gente, né, para encurtar a história, a gente colocava concreto em cima do conduíte, né, a gente concretava o conduíte e tinha uma fundação que ia exatamente onde estava o concreto do conduíte. Então a gente teve que fazer um armengo ali para poder colocar a fundação. Tinha um modelo 3D, tinham pranchas, né? Eu tinha meu plano de civil, o cara da elétrica tinha o plano dele de elétrica, e aí chegou na hora, um olhou para o cara do outro e falou, ué, e agora? Né? Porque não tinha BIM, não tinha processo, né? Lembrando que BIM não é o modelo, é processo, porque a gente tinha um modelo e ninguém percebeu aquilo. E aí, ferramenta de obra, realmente, né? Aí é um pouco estruturada a forma como você vai trabalhar. Você vai se organizar pelos seus
pacote de trabalho, você vai organizar na parte de gestão de incidências, né, de tarefas, na parte de gestão de formulários, de criação. E aí, assim, claro, eu acho que hoje em dia não tem uma solução que cubra absolutamente tudo, né? Você tem algumas plataformas que fazem mais coisas, outras que fazem menos, algumas que são mais Open BIM, outras que são menos Open BIM. Então, até quando a gente fala muito do 4D, 5D, quando vai evoluindo, é muito importante você também saber o ecossistema que você vai trabalhar, porque a ferramenta de desenho não é a mesma ferramenta que você vai usar na obra. Então, se a gente for dos mais Open BIM, vai análogo, logicamente, para a ferramenta de obra, e aí a de desenho você vai usar o ArchiCAD, por exemplo, ou até o Revit. Você vai usar um outro software para fazer o desenho das instalações, Tecla talvez para fazer as estruturas, e aí você tem que trabalhar dentro desse ecossistema. Dentro desse sistema que às vezes é complexo só pela natureza dos softwares mesmo, porque um se integra melhor que o outro, um é mais legal que o outro, o projetista prefere trabalhar aqui, o outro prefere trabalhar ali. Então, esse ecossistema é onde você fala assim, caramba, eu preciso ver exatamente como a informação sai de um lado, vai para o outro, como o pessoal de obra capta essa informação, porque isso é muito importante, o pessoal não valoriza a forma que a informação é captada, e extrair essa informação por uma API, às vezes jogar num Power BI para o pessoal ter esse acesso, né, ter esse dashboarding. Aí, por outro lado, né, tem aqui o dashboarding do meu Power BI, mas eu também exporto para um Excel, esse Excel às vezes eu coloco dentro do Dynamo, aí no Dynamo já tem uma rotina que eu vou poder levar o 4D, né, dentro do Revit, porque fez na obra, passei no Dynamo, aí o Dynamo já altera o modelo já vai ter a modificação, já posso jogar de volta para um Primavera. Então, quer dizer, todo esse ecossistema, né, de plataformas, ele é muito importante. Então, é sempre falar, né, não é uma ferramenta, não é uma pessoa, não é uma tecnologia. É sempre um processo de tecnologia, um processo de pessoas, são processos que fazem do BIM funcionar. Boa, ótimo. Falando também, aproveitando o gancho dessa questão dos processos, e quando a gente chega, Adriana, na operação, acabou a obra, estamos entregando, e aí? Isso é na verdade, um grande desafio, porque durante a obra a gente tem que ter feito, né, num processo fluido, a gente tem que ter feito os registros de as-built. Então, assim, muitas vezes alguma modificação que acontece em obra vai ter que ter registro. Isso vai ter que ser colocado na nossa plataforma, né, o nosso fluxo BIM continua. Então, todas essas informações elas têm que estar em acompanhamento e para o resto da vida, porque o hospital vai começar a operar e você vai continuar tendo uma série de informações que vão ter que ser gerenciadas e adicionadas para o resto da vida do hospital. Então, num processo completo, o BIM não para na entrega da obra. Ele é contínuo e ele vai acompanhar para o resto da vida. Esse é o maior ganho, se a gente puder fazer com que os nossos empreendedores, os donos dos hospitais, proprietários, as equipes que trabalham dentro das instituições entendam isso, aí sim a gente vai ter um grande ganho com a utilização do fluxo BIM, dos processos BIM para os hospitais, porque isso vai fazer economizar tempo de manutenção, vai fazer economizar problemas, né, tempo de resposta a algum problema que aconteça, vai economizar efetivamente, financeiramente, gastos dentro da manutenção e da operação do hospital, melhora toda essa gestão do hospital em funcionamento. Se a gente conseguir que eles entendam que esse processo vai sim dar retorno, né, retorno de várias maneiras, né, tanto diminuição de risco de vida, gestão perfeita dos seus equipamentos que são caros, que precisam ter um controle refinado, né, para não se perder garantias, manutenções que vão ser feitas de uma maneira muito mais controlada e que faz com que você não gaste tanto, né, com essas manutenções. Quando a gente entra nos sistemas CAFM, né, que são sistemas de operação, aí sim a gente tem um ganho enorme para o ciclo de vida dos hospitais. E o Nicolas tem essa experiência aí, né, com o Dalux, e a gente tem usado essa ferramenta, né, em alguns processos que a gente tem participado, né, de hospitais, e a gente vê um ganho de agilidade, rapidez na resposta, e eu espero que em breve a gente tenha assim uma ampliação
do uso das ferramentas CAFM dentro dos nossos hospitais para que eles sejam mais bem geridos mesmo. Ótimo. E, Nicolas, comente, por favor, essa parte que a Adriana comentou. Sim, a parte do CAFM, né, o Computer Aided Facility Management, eu vou confessar que eu desconhecia essa expressão. A gente fala muito aqui na Espanha de GEMAL, né, que também não vou lembrar agora o que quer dizer o acrônimo, mas seria essa plataforma eletrônica, né, de fazer FM, essa forma digital de fazer FM. Uma das coisas que até às vezes eu percebo que muita gente tem medo de começar a usar um sistema mais moderno de Facility Management é justamente a falta de documentação, né? A gente falou muito de planejamento para obras novas, planejamento para reformas existentes, passar tudo para o BIM e tal, mas eu vejo que muitas vezes as pessoas não têm. Elas falam assim, meu hospital está aqui há 50 anos, está operando há 50 anos, do jeito que está operando há 50 anos, e não precisei disso até hoje. Eu não vou investir num BIM agora, porque quer queira, quer não. É um investimento, mas claro, investimento, existe um gasto prévio, não tem esse gasto, logo também não vou fazer um Facility Management adequado. E eles não estão vendo que, assim, é um gasto que eu vou ter hoje para economizar amanhã, justamente. É para poder fazer uma manutenção mais efetiva, né? Você pode optar por planejar a troca do óleo do seu carro a cada 6 meses, ou você pode, daqui a 3 anos, ter que trocar o carro inteiro porque você esqueceu de trocar o óleo. Eu vejo um pouco dessa forma. E muitas vezes o Facility Manager também, eu até gosto de brincar com as pessoas, né, que falam assim, você pode fazer se tudo que você tem de informação gráfica é um guardanapo sujo também, sabe? Dá para você fazer, não é o ideal, logicamente, né? Você deveria começar a investir num sistema correto, fazer um BIM, fazer levantamento adequado das suas instalações, mas se o que você dispõe hoje é isso, é melhor começar a fazer as coisas certas hoje do que começar a fazer as coisas certas daqui a 3 meses, que você vai estar 3 meses atrasado para começar a fazer as coisas certas. A Dialogues tem também recursos para essa parte? Recursos específicos para manutenção? Pode relatar, por favor? Temos uma plataforma de FM, de Facility Management diretamente, onde você consegue criar ativos, consegue gerir suas documentações. No caso de hospitais, inclusive, você consegue gerar vários edifícios diferentes, no caso. Então, se você tem um complexo hospitalário, você consegue ter os edifícios de forma independente, os modelos de forma independente, e aí gerar suas ordens de trabalho, programar suas ordens de trabalho. A gente tem uma função que é bem legal, que é o Help Desk. Eu adoro essa função, porque aí entra um pouco até a parte hoteleira que a Adriana comentou. Você coloca o código QR, chega a enfermeira, pode falar, queimou a lâmpada no quarto 205. Tira ali a foto do código QR e já consegue automaticamente gerar esse ticket, né, já para poder gerar a ordem de trabalho. Então, nesse sentido, todas as obras que eu vi que estão usando esse tipo de ferramenta, elas se beneficiaram bastante das obras. Todos os hospitais que começaram a usar, eles se beneficiaram bastante justamente nesse ganho de controle mais que nada, porque no fim das contas, o hospital vai ter que gastar o que vai ter que gastar, seja com a manutenção, com as inspeções, com tudo. É um gasto que tem. A diferença é você saber e você controlar, né, esse gasto que você vai ter de forma mais completa, até para poder se planejar, saber que você vai precisar de um budget de tanto, saber que você vai precisar de mais ou de menos, enfim. Era essa a minha participação. Obrigado. Adriana, só uma colocação. Você comentou aí que a informação tem que ficar para sempre, né, no hospital. Eu estava participando fazendo uma consultoria para uma instituição, e nós tivemos uma reunião com o pessoal de TI. E eles me perguntaram assim, tá, mas por quanto tempo o senhor vai precisar que essa informação fique guardada? Eu disse, para sempre. Aí ele me olhou assim, tipo, como assim para sempre? É impossível. Como impossível? É necessário, é diferente. Não é impossível, é necessário que seja para sempre. Exatamente. O prédio, você vai demolir o prédio? Eu falei para ele. Vai demolir o prédio? Ele, não. Então, a informação tem que estar lá, porque a gente vai fazer reforma, a gente vai precisar dessa informação, você fica aqui. Gente, muitíssimo obrigado pela presença de vocês, pela contribuição de vocês. Obrigado também por todos que nos ouviram até aqui. Lembrando sempre que este é o terceiro dos episódios que fizemos. O primeiro tratou de planejamento de projetos de hospitais, o segundo de projeto efetivamente de hospitais, e esse falando um pouco mais de obra e manutenção. Convido que vocês assistam os outros. Obrigado por todos ficarem até aqui. Obrigado, Nicolas. Obrigado, Adriana. E até a próxima. Obrigada. Tchau.